Eu quero chamar as nossas crianças para estarem conosco aqui à frente. Faz favor. Está aqui, ó, meu irmão. Está aqui, ó. Está não? Ah, ó. Ó, vocês estão ouvindo o barulhinho aqui, ó? É. Pum, pum, pum. Vocês sabem o que é isso aqui? Acho que não, né? Ninguém sabe o que é isso. Isso aqui é uma semente de mostarda. Já ouviram falar? Que a semente de mostarda é uma das menores sementes que existem, mas quando ela é lançada na terra, ela cresce bastante. Uma planta, a mostarda, pode atingir até 3 metros de altura. Imagina 3 metros de altura? Dá mais ou menos 2 de cada um de nós. Opa! Ajuda aí. Tinha que ter filho do Jada aí, tá vendo? É da Luísa, né? Hoje nós vamos falar sobre incredulidade. E Jesus disse que se nós tivéssemos fé, ou se nós tivermos fé, do tamanho de um grãozinho desse, um grãozinho de mostarda, nós poderíamos transportar montes do lugar. Não é legal isso? Então, hoje nós vamos ser estimulados pela palavra de Deus a termos mais fé. Como é uma sementinha dessa? Nasce pequenininha a nossa fé, depois cresce e fica grandona. Se vocês quiserem uma sementinha dessa, depois podem procurar a tia Diene ali, ó. Tia Diene vai dar para vocês uma sementinha dessa. Não agora, depois, tá bom? Pode assentar, mas nós vamos orar antes. Senhor, nós te damos graças pela vida de cada criança que aqui está. Obrigado a Deus, porque desde a infância eles estão sendo apresentados à tua palavra. E a palavra do Senhor é quem forma, é quem traz, é que aumenta a fé. Louvado seja o Senhor. Que a fé dessas crianças possam crescer, assim como elas crescem em seu organismo, em sua vida. E que elas possam atingir, ó Deus, níveis de fé fantásticos, capazes de agradar ao Senhor e de serem bênçãos e luz, onde quer que estiverem. Te louvamos e te agradecemos pela vida dessas crianças e de seus familiares, em Cristo Jesus. Amém. Agora pode sentar. Depois ganha uma sementinha, tá bom? Tá bom, tá ótimo, tá ótimo. Bom, então já perceberam que hoje nós vamos falar sobre fé, né? Fé para as crianças e fé para nós, os adultos. Marcos capítulo 6. E eu peço a você que abra a sua Bíblia e fique com a sua Bíblia aberta, não apenas em Marcos capítulo 6, mas voltando um pouquinho aí para Marcos capítulo 4, final do capítulo 4, todo o capítulo 5 e até Marcos 6, de 1 a 6, tá bom? Nós estamos dando continuidade à nossa série de pregações no Evangelho segundo escreveu o nosso irmão Marcos. Temos tido essa rica oportunidade e tem sido uma bênção nós trabalharmos, né, aqui na igreja o que Marcos registrou a respeito de Cristo Jesus. Ao longo do texto, você vai perceber que, ou ao longo da nossa pregação, você vai perceber que os textos que nós vamos citar vai fazer um contraste entre fé e incredulidade. E vai nos levar, ou vai nos mostrar o que é a verdadeira fé e o que é a incredulidade. E aí eu peço a gentileza sua de manter a sua Bíblia aberta em Marcos 4, né? Até nós chegarmos a Marcos 6, de 1 a 6.
Você vai falar assim, vai pregar tudo isso, pastor? Se eu pregasse tudo isso, amanhã o conselho da igreja estaria me demitindo, né? E vocês nunca mais gostariam de me ver, né? Então, vou fazer um resumo desses capítulos, para que a gente entenda o final lá, os 5 últimos versículos, ou 6 últimos versículos, tá bom? No final do capítulo 4, dos versos 35 a 41, e hoje eu quero que você faça um exercício maior de atenção, nós vislumbramos Jesus acalmando uma tempestade. Naquele momento em que Jesus acalma uma tempestade, os seus discípulos estavam num barco, e eu não vou contar toda a história, porque não dá tempo, né? Os discípulos, então, estão num barco, e no meio de uma tempestade, e Jesus acalma a tempestade, manda o vento e o mar se acalmar, e tudo fica calmíssimo, e tudo volta a ser restaurado, e os discípulos falam assim, quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. A partir do capítulo 5, os discípulos de Jesus e as multidões que estão caminhando com Jesus começam a experimentar o luminoso poder de Cristo Jesus em meio às trevas daquele mundo, em meio às trevas em que aquele povo vivia. Jesus, segundo o relato que nos faz Marcos, acabara de chegar à terra dos Gerazenos. E você vai perceber o que acontece quando ele acaba de chegar. Olha aí, a partir do capítulo 5, verso 1, no momento em que ele chega à terra dos Gerazenos, ele vê um homem possuído de espírito imundo, saindo do meio dos túmulos, praticamente despido, e já, de certa forma, reconhecendo o poder de Jesus e também querendo agredir a Cristo Jesus. As pessoas tinham muito medo daquele homem. A Bíblia diz, aí no contexto que nós estamos, que ele muitas vezes era amarrado em cadeias. E a força do espírito imundo, que a Bíblia vai dizer que era uma legião, cerca de 6.000 espíritos, quebrava qualquer tipo de corrente, quebrava qualquer tipo de coisa que tentasse amarrar aquele homem. Quando ele se encontra com Cristo Jesus, imediatamente ele é liberto daqueles espíritos imundos, ele fica livre, vestido, em perfeito estado, e as multidões ficam temendo o que estava acontecendo ali. Marcos continua o relato, e ele agora começa a falar de Jairo. Olhe para a sua Bíblia aí, a partir do verso 21 do capítulo 5. Ele começa a falar de Jairo. Jairo, um dos chefes da sinagoga. E o texto diz, no capítulo 5, versos 22 e 24, que Jairo prostrou-se aos pés de Jesus. Ele pediu com insistência, minha filhinha está morrendo. Vem pôr as mãos sobre ela, para que seja salva e viva. E a Bíblia diz, Jesus foi ter com ele. No entanto, irmãos, enquanto Jesus caminhava em direção à casa de Jairo, para curar aquela menina, para intervir na vida daquela menina, o texto, em seguida, vai nos falar de uma mulher enferma, que enquanto Jesus caminhava, esta mulher enferma toca a orla de Jesus. E no meio daquela multidão, no meio daquele empurra, Jesus para e diz, alguém me tocou. Quem me tocou? Aquela mulher amedrontada e trêmula, ciente do que tinha acontecido, de que ela havia tocado, ela contou toda a verdade a Cristo. Eu toquei. E Jesus disse para ela, filha, a sua fé salvou você. Vá em paz e fique livre desse mal. Ela tinha uma hemorragia que nenhum médico conseguiu estancar, que nenhum tratamento conseguiu dar fim. Nesse momento, nesta parada, algumas pessoas chegam e dizem para Jairo, a sua filha já morreu. Por que você ainda incomoda o mestre? Jairo, a sua filha já morreu. Por que você ainda incomoda o mestre? Eu penso, irmãos, que naquele instante Jairo
precisou acreditar, ou precisou dividir a sua atenção entre acreditar nos emissários que vinham da sua residência, que traziam a notícia da morte da filha, e acreditar no pedido que ele havia feito a Cristo Jesus. Por certo, todo o ser de Jairo, todo o pensamento de Jairo se encheu-se de profunda tristeza. Sem dúvida nenhuma, Jesus percebeu isso. E Jesus, sem levar em conta as palavras daquelas pessoas que disseram: a sua filha morreu, ou seja, não há mais esperança, deixa o mestre quieto. Jesus olha para Jairo, e talvez aqui é um pensamento meu, viu, irmãos? Talvez Jesus disse para Jairo, ou pensou: Jairo, você possuía tanta fé quando você veio até mim. Não deixa a fé cair, desaparecer. E a fé de Jairo, talvez, por certo, também foi estimulada naquele momento, porque ele viu uma mulher sendo instantaneamente curada na sua frente. Jesus, então, diz para Jairo: não tenha medo, apenas creia. As circunstâncias não são as melhores, a notícia não pode ser pior. Jairo, apenas creia, não tenha medo. O que estas narrativas têm em comum? O que a narrativa que começa lá no capítulo 4 e vem desembocar aqui no final do capítulo 4 tem em comum? A resposta é a fé em Cristo Jesus. Os discípulos de Jesus pediram que ele intervisse na tempestade. Fé, que ele tinha o poder para investir, para intervir na tempestade. Jesus liberta um homem possesso. Fé, porque esse mais tarde foi o portador do evangelho da fé para falar para outras pessoas. E aqui eu quero dizer uma coisa: não tem necessidade de haver fé da sua parte para que Jesus intervenha e para que Jesus faça uma obra. A sua fé não condiciona em momento nenhum o poder de Cristo Jesus. Por isso Jesus liberta o endemoniado sem que manifeste fé por parte dos demônios, apesar dos demônios crerem. Mas ele não fez isso por causa dos demônios, ele fez isso porque aquele homem seria o portador do evangelho, da fé, e levaria essa fé a outras pessoas. A mulher enferma foi curada. O que Jesus disse para ela? Filha, a tua fé te salvou. E no caso de Jairo, ficou claro que ele repousou a sua fé e a sua confiança em Jesus. Se eu fosse pregar todo esse capítulo, nós estaríamos lá no início. Eu fiz um grande resumo para que você entenda que esse capítulo 5 fala a respeito de fé. Hebreus capítulo 11, verso 1, diz assim: a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Então, observando o final do capítulo 4, observando o final do capítulo 5, ou todo o capítulo 5, nós temos manifestações de fé, com exceção dos versos narrados aí do capítulo 5, o 5,17 e o 5,40. Note aí, por exemplo, o 5,17 vai dizer assim: e entraram a rogar-lhes que se retirasse da terra deles. Eles não tiveram fé em Jesus. Sai daqui, nós não queremos o Senhor aqui. O 5,40 vai dizer assim: e riam-se dele. Tendo eles, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde estavam. No meio de grandes manifestações de fé, entenda uma coisa, no meio de grandes manifestações de fé, ainda assim, nós teremos pessoas que não irão crer. Nós teremos pessoas que irão debochar. Nós teremos pessoas que irão rir, e rir da nossa própria fé, e rir do nosso Senhor. Então, não se espante com isso, né? Quando nós entramos no capítulo 6, talvez nós possamos chamar o capítulo 6 do capítulo sem fé.
E se você ler todo o capítulo 6, você vai ver, eu não vou fazer o resumo do capítulo 6, viu? Fique tranquilo. Se você ver todo o capítulo 6, você vai perceber que é um capítulo sem fé. Nele nós encontramos o oposto da fé, ou seja, nós encontramos a incredulidade. Há um contraste, há uma ruptura entre esses dois capítulos quando se fala de fé. Então, hoje quero trabalhar com você o início do capítulo 6, tá? Somente os versos de 1 a 6, de forma rápida, aplicando diretamente a palavra de Deus ao seu coração, e quero convidar você para examinar comigo 3 aspectos do texto. Como bom presbiteriano, sempre 3, né? Vamos fazer 3 aspectos do texto aqui, né? Primeiro aspecto, verso 1. Jesus dá uma nova oportunidade aos seus familiares e conterrâneos. A narrativa do Evangelho de Marcos nos leva rapidamente para Nazaré. Vocês já perceberam, lendo o Evangelho de Marcos, que ele é muito rápido, né? Ele rapidinho, você está num lugar, de repente ele mostra outro lugar. E Jesus já está em outro lugar, e ele mostra como Jesus era dinâmico nas suas atividades. Nós não sabemos quanto tempo demorou para Jesus sair de Cafarnaum e chegar e voltar à sua cidade natal, né, que é Nazaré, a terra dos seus pais, o lugar que ele tinha nascido, não sabemos. Mas é digno de nota que nesse retorno a Nazaré, nós não observamos algo que foi comum no capítulo 5. No capítulo 5, se você ler todo o capítulo, você vai ver que era algo comum grandes multidões seguirem a Jesus. Mas lendo agora o capítulo 6, nós vamos ver que isso não acontecia. Não observamos as grandes multidões, mas observamos que os discípulos acompanhavam a Jesus. Então vamos ver lá o capítulo 6, e eu vou ler com você esse capítulo, para que a gente então continue a nossa exposição. Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, ou seja, Nazaré, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo, se maravilharam, dizendo: de onde vêm estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós as suas irmãs? E escandalizavam-se dele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, se não curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles. Contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. É digno de nota, então, que nós chegamos nesse momento em Nazaré e nós não encontramos mais nenhuma multidão. Os discípulos acompanhavam a Jesus. Jesus experimentou na Galileia honra. Jesus experimentou multidões, mas Jesus experimentou desprezo na sua própria terra, perto dos seus familiares, perto daqueles que ele amava e perto daqueles que o conheciam tão bem, ou quase bem. Nós sabemos que, embora Jesus tenha nascido em Nazaré, uma grande parte do ministério de Jesus se desenvolveu em Cafarnaum. Vocês vão lembrar que Cafarnaum era uma espécie de um quartel-general de Cristo Jesus, mas ficava a cerca de 30 quilômetros de Nazaré. Então, era assim, uma distância pequena. As pessoas de Nazaré provavelmente não iam ouvir a Jesus, mas eles ouviam o que estava acontecendo, que era muito perto, né? Então, mesmo assim, fazendo grande parte do seu ministério lá em Cafarnaum, Jesus continuou sendo chamado Jesus de Nazaré. É importante notar que Jesus já havia sido expulso da sinagoga da cidade de Nazaré no começo do seu ministério. E aqui, irmãos, eu não vou entrar no detalhe, mas há teólogos que pensam que o texto de Lucas, capítulo 4, é o mesmo texto de Marcos, capítulo 6.
haver alguma dúvida em termos de teologia, eu entendo que são textos diferentes, e eu quero ler com você a primeira vez que Jesus se apresentou aos seus conterrâneos. Está lá em Lucas, capítulo 4, do verso 16 ao verso 30. Jesus, quando se apresentou a primeira vez a eles, e a palavra de Deus diz assim, vou até trocar de óculos aqui, que esse outro óculos está muito ruim. Vamos ver. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente, sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então Jesus passou-lhe a dizer: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Todos os que davam testemunho se maravilharam das palavras de graça que lhes saíam dos lábios e perguntavam: não é este o filho de José? Disse-lhe Jesus: sem dúvida citar-me-eis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faze-o aqui também na sua terra. E prosseguiu: de fato vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. E o final do texto vai dizer que todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira e se levantaram, expulsando-no da cidade, e o levaram até o cimo do monte sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo. Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se. Eu entendo que essa foi a primeira vez que Jesus se apresentou a eles como Messias. Eles o rejeitaram a ponto de querer matá-lo. E o texto que nós lemos agora, eles começam não a rejeitar a ponto de querer matá-lo, mas agora eles estavam apenas não crendo, apenas não recebendo a mensagem de Jesus. Jesus estava dispensando a sua graça sobre aquele povo, sobre os seus familiares, sobre aquelas pessoas que o conheciam, e eles estavam simplesmente descrendo, estavam simplesmente deixados de lado. Eles continuavam com o coração endurecido. Desta vez não houve expulsão, desta vez não houve desejo de matar Jesus, apenas ignoraram, apenas ignoraram. Creio que tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o profeta Isaías diz lá em Isaías 6, 9 e 10. Vá e diga a esse povo: ouçam, ouçam, mas sem entender. Vejam, vejam, mas sem perceber. Torne insensível o coração desse povo, endureçam-lhes os ouvidos e fechem os olhos deles, para que não venham a ver com os olhos e ouvir com os ouvidos e entender com o coração e se convertam e sejam curados. E o próprio Jesus afirmou no nosso texto: nenhum profeta é desprezado, a não ser na sua terra, a não ser pelos parentes da sua casa. Jesus foi rejeitado pelos seus, rejeitado por aqueles que o conheciam. Em segundo lugar, eu quero ver com você um outro aspecto do texto, o ensino profundo e revelador. Verso 2. O verso 2 desse capítulo 4, aliás, 6, de Marcos, vai nos dizer assim: chegando o sábado, passou a ensiná-los na sinagoga, e muitos, ouvindo, se maravilharam, dizendo: de onde vêm estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Jesus, como de costume, sempre ia à sinagoga. Não sabemos exatamente o que Jesus ensinou aqui nesse texto, aqui nesse contexto, mas nós sabemos que aquele povo ficou um pouco
descrente naquilo que Jesus estava falando. O verso 2 vai dizer que as pessoas ouviam, se maravilhavam com a sabedoria de Jesus e se maravilhavam com os milagres que Jesus fazia, ou seja, as notícias dos milagres que Jesus havia feito lá em Cafarnaum. E você fala, se eles estavam maravilhados, então é bom. Não, uma notinha de rodapé aqui, para a gente entender um pouquinho o texto. Para entendermos melhor a expressão maravilhados dentro do contexto e na própria língua grega, nós precisamos examinar o texto no grego e ver o que significa esse maravilhados. Em português, quando nós falamos que nós estamos maravilhados com tal coisa, isso significa que nós estamos com muita admiração, não é? Nós estamos com encantamento, nós estamos admirados, nós estamos encantados, nós estamos deslumbrados. No grego, a expressão que aparece aqui, ekplesso, traduzida por maravilhados, e do texto passado para o português, que foi maravilhados, poderia ser uma tradução um pouco diferente, porque esta expressão traduzida diretamente pode ser traduzida como chocados, ou em pânico, ou ainda assombrados, o que tem uma conexão negativa, né? Então, quando fala que eles ficaram maravilhados, o texto poderia ser traduzido assim: ouvindo, entraram em pânico. Ouvindo, ficaram chocados. Quem estava ouvindo Jesus? Jesus estava onde? Numa sinagoga. Quem estava ouvindo Jesus? Os religiosos da época. Quem estava ouvindo Jesus? As pessoas que acreditavam nas profecias de Isaías, no Torá. Quem ouvia Jesus? Aqueles que diziam que aguardavam o Messias. Religiosos. E demonstraram desconforto com as palavras de Jesus. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Terceiro lugar, terceira perspectiva do texto, uma incredulidade sem precedentes. Verso 3 a 6 vai nos dizer: não é este o carpinteiro, o filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? É esse Jesus aí, que a gente encontrava aí brincando. Nesse Jesus aí que estava andando um dia desse aqui. E eles falam mais: e não vive aqui entre nós as suas irmãs? E escandalizavam-se dele. Espantavam-se. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta com honra em sua própria terra. Eles fizeram 3 perguntas, porque eles ficaram impressionados com a sabedoria de Jesus. E as 3 perguntas foram as seguintes: de onde vem tudo isso? Não dá para explicar. Não era esse o filho de Maria? De onde vem tudo isso? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? Ele é rabino? Não, ele não é rabino. Ele estudou nas grandes escolas de teologia da época? Não, ele não estudou. Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E a terceira pergunta é: como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Ouvindo, logicamente, os relatos que havia acontecido em Cafarnaum e outras regiões. Eles tinham a cabeça cheia de perguntas, mas o coração daquelas pessoas não expressavam nenhuma fé, absolutamente nenhuma fé. O contraste entre o carpinteiro de Nazaré e o profeta sobrenatural foi muito grande para as convicções teológicas, para os pressupostos teológicos que eles tinham na mente, para os preconceitos teológicos que eles nutriam na sua alma. Eles não conseguiram alcançar as profecias a respeito de Jesus, porque eles não
se voltaram para os detalhes da palavra de Deus, porque eles não examinaram a palavra de Deus com deleite, com profundidade, com verdade, aquilo que as Escrituras falavam a respeito de Jesus. Como eles não queriam afirmar que Cristo Jesus era o Filho do Deus vivo, o profeta enviado por Deus, como eles não queriam reconhecer que eles estavam diante do Redentor, enviado para libertar a nação, enviado para libertar o povo dos seus pecados, como não puderam explicar Jesus à luz da sua teologia, dos seus pressupostos teológicos, à luz da sua tradição, levantaram muros. Rejeitaram a Cristo e abraçaram o caminho da descrença. Marcos termina o texto da sua narrativa escrevendo a reação de Jesus e admirava-se da incredulidade deles. E admirava-se da incredulidade deles. Essa afirmação é significativa, irmãos. Os evangelhos não relatam, em momento nenhum, que Jesus ficou admirado com alguma coisa que não fosse fé. Jesus nunca se mostrou admirado por uma obra de arte ou pelos monumentos de Roma. Jesus nunca se mostrou admirado pelas grandes obras desenvolvidas pelos gregos. Jesus nunca se mostrou admirado pela engenhosidade humana, mas Jesus se admirou de não encontrar fé aonde ele deveria encontrar fé, no meio daqueles que examinavam a palavra. Jesus ficou admirado uma vez com um centurião, um gentio, que procurou a Jesus para que curasse o seu servo. E Jesus disse: eu nunca vi fé assim em todo Israel. Jesus se admirou. Nós vimos então no texto de hoje que Jesus deu uma nova oportunidade àqueles seus conterrâneos, aos seus parentes. Nós vimos ainda que o Senhor apresentou a eles um ensino profundo e revelador da palavra de Deus. E, por fim, nós vimos a resposta daquele povo ao Senhor: incredulidade. Incredulidade. Quero pensar com você agora em algumas aplicações práticas desse texto para a sua vida. E creio que você já percebeu algumas delas, mas eu vou destacar pelo menos 3. Eu gostaria que você ficasse bastante atento a isso. Você que é salvo, que é remido pelo sangue de Cristo Jesus. Você que confessa a Cristo como Senhor e Salvador. Não deixe de apresentar o Evangelho aos seus entes queridos, que por vezes têm rejeitado este Evangelho. Continue apresentando, continue falando sobre este poder, sobre esta graça, sobre esse Senhor maravilhoso. O texto que nós lemos é que uns poucos, faltava tanta fé, que uns poucos foram curados. Ainda há esperança. Ainda pode haver eleitos entre aqueles seus familiares que você não pregou, que você não falou, ou que rejeitaram a primeira vez. Jesus voltou, Jesus falou. Ainda que a palavra do Evangelho seja desprezada por aqueles que caminham do seu lado. Mas esse aqui não é meu irmão. Quem é ele? Esse cara me batia quando eu era menor do que ele. Olha quanta coisa que você fez. E agora você quer dizer que você foi purificado e limpo por Cristo? A mente talvez não entenda no primeiro momento. Aquelas pessoas se escandalizaram. Mas alguns poucos, o texto diz, foram curados. Alguns poucos ouviram. Não se envergonhe do Evangelho. Nunca deixe de pregar o Evangelho. Pregue a tempo e fora de tempo. Em segundo lugar, quando Jesus pregou a palavra, por que aquelas pessoas de Nazaré não se quebrantaram?
como os de Cafarnaum. Quando Jesus pregou a palavra, por quê? O que havia de errado? Que Jesus estava falando certamente a mesma coisa. Ele estava repetindo os mesmos sermões, ele estava distribuindo a mesma graça. Mas o que tinha de errado com aquelas pessoas de Nazaré? Sabe o que tinha de errado com eles? Eles achavam que conheciam o Cristo. Eles achavam que conheciam a Jesus. Eles achavam que tinham intimidade com esse Jesus, porque tinham crescido com ele. Esse povo estava tão acostumado que haveria um rei, que haveria um libertador, que eles pintaram o rei, pintaram um libertador dentro dos seus próprios pressupostos. E quando Jesus aparece como rei e como libertador, eles não acreditam, não pode ser esse. Não pode ser quem brincava comigo na calçada. Quando viram Jesus, eles simplesmente rejeitaram Jesus porque estavam com os olhos voltados para a sua tradição. Eles não conseguiam ver a ação de Deus no meio deles. Qual a lição para a gente? Cuidado para não se acostumar com o sagrado. Deus tem falado aqui nessa igreja, ali naquele púlpito, agora no púlpitinho aqui. Deus tem falado ao nosso coração. Deus tem chamado a nossa atenção. Deus tem puxado as nossas orelhas muitas vezes. Deus tem acalentado o nosso coração. Deus tem trazido promessas à nossa mente. Quantas vezes, presos aos nossos pressupostos, a gente coloca Deus numa caixinha e acha que Deus não pode fazer mais do que aquilo que eu determinei que Ele faça. Não se acostume com o sagrado. Não tente aprisionar Deus dentro da sua mente limitada, achando que Ele pode ser manobrado. Ele é o Deus todo soberano, superior a tudo e a todos. E Ele faz aquilo que sua mente limitada não é capaz de entender. Quem entenderia um homem descendo num barco e já tendo um confronto com um endemoniado, com 6.000 demônios, e libertando? Se eu estivesse lá, eu ia dizer assim: rapaz, que homem é esse? Esse é o nosso Senhor, que pode fazer muito mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Busque na palavra de Deus os ensinos profundos que Ele tem para você, para que você não fique como os irmãos ou como as pessoas de Nazaré, flutuando na superfície, sem entender a profundidade daquilo que Deus pode fazer para você. Terceiro lugar, combata a incredulidade. Eu sei que, vez por outra, a incredulidade invade seu coração. E talvez você possa perguntar: o que devo fazer para combater a incredulidade? Pastor, como combater a incredulidade? E é tão fácil, e é tão simples a receita que eu vou te dar. A receita está em Romanos capítulo 10, verso 17. Sabe o que diz lá? A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, você quer ter mais fé? Ouça mais a palavra. Você quer ter uma vida firmada na verdadeira fé? Mergulhe mais o seu coração na palavra.
Você quer encontrar fé no seu coração? Primeiro busque a palavra de Deus. Verifique, então, periodicamente, se sua mente está invadida pela palavra de Deus. Se sua mente está sendo visitada constantemente pela palavra de Deus, para que haja fé no seu coração, para que cresça a fé no seu coração, para que você tenha aquela sementinha que nós mostramos aqui às crianças, aquela sementinha crescendo e tendo raízes firmes, arraigadas num solo, que é o solo que nós vimos lá no início, lá no capítulo 3, que é o solo bom, que é o solo que dá força e faz com que a semente produza a 30, 60 e 100. Os nazarenos, irmãos, estavam preocupados com a prática religiosa, somente com a prática religiosa. Nós precisamos caminhar além da prática religiosa. A fé, ela se estende um pouco mais além do que isso. Tiago nos mostra isso. Ele diz assim: assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Tiago fala: mostra as suas obras, que eu vou entender a sua fé, ao contrário. Né? Os nazarenos estavam preocupados com a prática, com as cerimônias, estavam negligenciando o ouvir da palavra. Por causa dessa razão, faltou fé, para que eles crescem no Filho de Deus, em Cristo Jesus. Resumindo, se você guardar isso aqui, eu já fico feliz. Resumindo o que nós falamos hoje, pregue a palavra. Pregue a palavra. Tenha paciência com aqueles que não estão querendo ouvir, ou que negligenciam essa palavra. Ontem eu fiquei... Ontem eu fiquei muito triste. Conversando com uma irmã dessa igreja. Ela disse que estava muito triste. Não estava vindo da igreja e tal. Eu disse: mas participe do GEL. Participe através do Zoom. Esteja conosco nas reuniões de oração, através do Zoom. Ela disse: eu não quero mais participar de GEL. Ela não quer mais ouvir a palavra. Ela não quer mais estudar a palavra. E ela está triste. Ela está angustiada. E o caminho está tão perto. Tão perto dela. Combata a incredulidade do seu coração com a palavra. Desculpe, irmão, eu estou muito emotivo esses dias, né? Tem jeito. Combata a incredulidade do seu coração com essa palavra. Se precisar, faça como os discípulos de Jesus fizeram um certo dia. Mesmo depois de estar com Cristo, de ler a palavra, de estar ao lado de Jesus, observando as Escrituras, eles disseram a Jesus: Senhor, aumenta-nos a fé. Vai ter tempos que você vai precisar falar isso. Você vai ler, vai meditar e vai precisar pedir: Senhor, aumenta-nos a fé. Para que a gente não caia no mesmo laço que as pessoas de Nazaré caíram. Para que a gente não cometa os mesmos erros que aquelas pessoas cometeram. E para que a gente experimente as delícias do céu
aqui mesmo, nessa terra. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê graça, que Deus aumente a sua fé, à medida que você se aproxime da palavra de Deus. Amém. Amém.